Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples, basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Não importa onde você parou. Não importa o momento da vida em que você se cansou. O que importa é que é sempre possível recomeçar. É necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador, ou qualquer outra coisa? Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Tá te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo. Que é justamente a gente poder agradecer a Deus pela amizade que Ele tem com a gente. É tão bonito a gente ser amigo de alguém, não é verdade? É tão bonito a gente passar pela experiência da confiança. A gente dar graças a Deus porque a gente tem amigos. Uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter na vida é alguém em quem a gente confia, alguém a quem a gente confia a nossa vida. Quando você percebe que Deus segura a sua mão por forças humanas de pessoas que estão aqui do nosso lado. Afirmar o amor de Deus é, na verdade, afirmar a amizade dele por nós. Há um documento da igreja que começa de maneira muito bonita, dizendo que Deus se entretém com os seus amigos. O que é o entretenimento? É quando a gente tem a oportunidade de nem perceber que o tempo está passando, porque a gente está muito bem acompanhado. E geralmente quando nós estamos muito bem acompanhados, vivendo alguma coisa muito boa, a gente não percebe que o tempo passou.
Diferente quando nós estamos do lado de pessoas que não são muito agradáveis ou vivendo situações desagradáveis, a sensação é de que o tempo é maior do que ele dura no relógio. Por isso que toda hora a gente fica, oh meu Deus, o tempo não passa, o tempo não passa, não vê a hora de ir embora. Diferente de quando nós estamos em situações confortáveis, em que pessoas que nós amamos estão diante de nós, partilhando aquele momento da vida, mesmo porque a beleza da vida, ela se multiplica cada vez que a gente partilha com alguém que a gente ama. Esse é até um mistério que vale a pena a gente identificar o tempo todo na vida. Se você quiser multiplicar a vida, você precisa dividi-la. A multiplicação só acontece se houve a divisão. Parece contraditório, mas é verdadeiro. Pode ser contraditório na teoria, mas é verdade na prática. A gente se multiplica, a gente multiplica o que é bom, à medida em que a gente divide com os outros. É um mistério da vida, é um mistério de Deus nos ensinando que esta experiência de nós sermos quem somos, de fazermos o que fazemos, só tem sentido se nós estivermos acompanhados por pessoas que a gente ama. Pessoas a quem nós somos gratos. Essa palavra gratidão é tão forte, ela é tão cheia de significado na vida humana. Dar graças porque você recebe aquilo que você nem merece. Porque o verdadeiro amigo, ele costuma nos oferecer o que a gente não merece. Porque se nós formos analisados a partir do que a gente faz de certo ou de errado, geralmente não sobra muita coisa, a gente erra muito nessa vida. Mas as pessoas que nos amam, elas não desistem de nós, mesmo quando nós fazemos tudo errado. A gente começa assim, agradecendo a Deus, porque mesmo quando nós não fazemos nada do que Ele gostaria que a gente fizesse, Ele continua nos amando. Mesmo que a gente faça tudo errado, mesmo que a gente não acerte, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente peque, Ele está sempre ali para nos olhar nos olhos como um amigo olha para o outro amigo e se entretém conosco, como diz de maneira tão bonita o documento que fala da Sagrada Escritura. Quando da revelação, é um documento que trata da revelação, quando nos diz que Deus entrou no mistério da vida humana, ama a humanidade e se entretém com ela. Quem sabe hoje, nesse programa, você possa descobrir um jeito de se entreter com Deus, de você nem perceber que o tempo vai passar, de você fazer uma experiência de ficar em Deus por alguns minutos, por algumas horas, algum tempo, que de repente não cabe no relógio. Mas quem sabe você possa descobrir então um entretenimento em Deus. E cada vez que a gente se entretém em Deus, nosso coração se enche de esperança, porque Deus só nos fala coisas agradáveis. Ele pode até mexer nas nossas feridas, mas Ele mexe para curar. Ele mexe para orientar os nossos caminhos, porque todo aquele que ama quer ver bem encaminhado o amado. Que é justamente a gente poder agradecer a Deus pela amizade que Ele tem com a gente. É tão bonito a gente ser amigo de alguém, não é verdade? É tão bonito a gente passar pela experiência da confiança. A gente dar graças a Deus porque a gente tem amigos. Uma das coisas mais preciosas que nós podemos ter na vida é alguém em quem a gente confia, alguém a quem a gente confia a nossa vida. Quando você percebe que Deus segura a sua mão por forças humanas de pessoas que estão aqui do nosso lado. Afirmar o amor de Deus é, na verdade, afirmar a amizade dele por nós. Há um documento da igreja que começa de maneira muito bonita, dizendo que Deus se entretém com os seus amigos. O que é o entretenimento? É quando a gente tem a oportunidade de nem perceber que o tempo está passando, porque a gente está muito bem acompanhado. E geralmente quando nós estamos muito bem acompanhados, vivendo alguma coisa muito boa, a gente não percebe que o tempo passou. Diferente quando nós estamos do lado de pessoas que não são muito agradáveis, ou vivendo situações desagradáveis, a sensação é de que o tempo é maior do que ele dura no relógio. Por isso que toda hora a gente fica, oh meu Deus, o tempo não passa, não vê a hora de ir embora. Diferente de quando nós estamos em situações confortáveis,
em que pessoas que nós amamos estão diante de nós, partilhando aquele momento da vida, mesmo porque a beleza da vida, ela se multiplica cada vez que a gente partilha com alguém que a gente ama. Esse é até um mistério que vale a pena a gente identificar o tempo todo na vida. Se você quiser multiplicar a vida, você precisa dividi-la. A multiplicação só acontece se houve a divisão. Parece contraditório, mas é verdadeiro. Pode ser contraditório na teoria, mas é verdade na prática. A gente se multiplica, a gente multiplica o que é bom, à medida em que a gente divide com os outros. É um mistério da vida, é um mistério de Deus nos ensinando que essa experiência de nós sermos quem somos, de fazermos o que fazemos, só tem sentido se nós estivermos acompanhados por pessoas que a gente ama. Pessoas a quem nós somos gratos. Essa palavra gratidão é tão forte, ela é tão cheia de significado na vida humana. Dar graças porque você recebe aquilo que você nem merece. Porque o verdadeiro amigo, ele costuma nos oferecer o que a gente não merece. Porque se nós formos analisados a partir do que a gente faz de certo ou de errado, geralmente não sobra muita coisa, a gente erra muito nessa vida. Mas as pessoas que nos amam, elas não desistem de nós, mesmo quando nós fazemos tudo errado. A gente começa assim, agradecendo a Deus, porque mesmo quando nós não fazemos nada do que Ele gostaria que a gente fizesse, Ele continua nos amando. Mesmo que a gente faça tudo errado, mesmo que a gente não acerte, mesmo que a gente caia, mesmo que a gente peque, Ele está sempre ali para nos olhar nos olhos como um amigo olha para o outro amigo. E se entretém conosco. Como diz de maneira tão bonita o documento que fala da Sagrada Escritura. Da revelação, é um documento que trata da revelação. Quando nos diz que Deus entrou no mistério da vida humana, ama a humanidade e se entretém com ela. Quem sabe hoje, neste programa, você possa descobrir um jeito de se entreter com Deus. De você nem perceber que o tempo vai passar. De você fazer uma experiência de ficar em Deus por alguns minutos, por algumas horas, algum tempo. Que de repente não cabe no relógio. Mas quem sabe você possa descobrir então um entretenimento em Deus. E cada vez que a gente se entretém em Deus, nosso coração se enche de esperança, porque Deus só nos fala coisas agradáveis. Ele pode até mexer nas nossas feridas, mas Ele mexe para curar. Ele mexe para orientar os nossos caminhos, porque todo aquele que ama quer ver bem encaminhado o amado. Primeiro que a gente tem que andar é para frente mesmo, né? Tudo tem que nos jogar para frente, muito embora às vezes um passo atrás para nos ajudar a pensar que caminho nós estamos tomando também é saudável. A gente dá uma paradinha, olhar para os lados, dar um passo para trás, olhar o contexto das nossas escolhas, isso é muito importante. Agora a gente tem de andar o tempo todo na conquista daquilo que de fato interessa. Hoje nós começamos o programa falando da necessidade que a gente tem, por uma responsabilidade pessoal, de não abrir mão de ser quem a gente é. Eu até brincava, né, que à medida que nós vamos educando as crianças, elas vão deixando de ser sinceras. O falseamento não pode ser confundido com essa capacidade social que você tem de ser simpático com o outro e de não dizer aquilo que vai ser agressivo a ele. Então, ser educado é você privar o outro de ouvir algo que possa ser desagradável aos ouvidos dele. Então, você considerar com sabedoria. Mas o falseamento é diferente. O falseamento é quando você finge uma satisfação quando de fato ela não existe. Então muitas vezes nós assumimos o falseamento como uma postura de vida. Não é o outro que vai quebrar essa falsidade em nós. É claro que alguém pode até nos estimular a deixar a falsidade de lado. Mas é a gente que precisa diariamente fazer essa pergunta. Se nós estamos sendo suficientemente verdadeiros com o nosso processo, para que esse processo nos provoque satisfação, realização, que essa vida é uma só.
Se eu perco tempo com essa falsidade, com esses falseamentos, eu fico privado de elevar à categoria máxima aquilo que eu sou. E é interessante, né, que às vezes a gente passa boa parte da nossa vida vivendo só a metade do que a gente poderia. Por quê? Porque a gente perde muito tempo com falsidade, com os falseamentos. A gente não faz os enfrentamentos, aí a gente fica ali naquela condição de hipócrita. Porque nem é uma hipocrisia em relação ao outro. Também existe. Eu posso ser hipócrita em relação ao outro. Mas eu também posso ser hipócrita numa relação comigo. Quando eu minto, por exemplo, para mim mesmo, nós falamos ali agora mesmo na reflexão da palavra, muitas vezes eu, numa tentativa de me justificar, eu fico enfrentando falsos conflitos que não correspondem à minha realidade. E isso, minha gente, é como ser um doente que se recusa a viver o tratamento. Se você identifica que você está dentro de um relacionamento que não te leva para frente, que só te emperra, você precisa ser honesta com você. Não dá para levar adiante esse relacionamento. O mínimo que você precisa fazer é colocar as cartas na mesa e discutir abertamente quais são as reais intenções dessa pessoa. Você não é um objeto para ser manuseado, para ser colocado numa condição absolutamente desfavorável aos seus anseios como pessoa. É preciso ter muita coragem para viver esse enfrentamento. Mas a partir do momento que você dá este passo no enfrentamento, você vai alcançar alguns territórios que são seus e que até então estavam alienados nas mãos de outros. Isso vai lhe dando ainda mais coragem de buscar mais conquistas. A gente não termina. Essa conquista não termina nunca. A liberdade interior é um processo que nunca vai ter fim. Então, se você sente que você está vivendo um relacionamento que não lhe favorece florescer como pessoa, você não pode pensar duas vezes. Você tem que problematizar a questão. Eu gosto sempre de dizer isso. Nós precisamos levar a sério os nossos conflitos. Às vezes nós não damos ouvido ao que nos incomoda. E por que não damos ouvido ao que nos incomoda? A gente perde a habilidade de saber o que de fato precisa ser modificado. É como você se acostumar a um emprego onde você não cresce, onde você não precisa recrutar a sua inteligência, você fica repetindo a mesma coisa, e aí você olha que uma pessoa muito menos preparada que você realizaria aquela função perfeitamente. Está na hora de você ir embora. Está na hora de você buscar um outro lugar para você. Sabe por quê? Senão você vai começar a se nivelar por baixo. E essa fatura chega. Pode ser que hoje você esteja acostumado, o contexto te anestesiou, mas vai chegar um momento que você vai se cobrar: meu Deus do céu, por que eu não tive coragem de fazer a minha mala e partir em busca de uma realidade que me exigisse mais? Por que eu não tive coragem de, naquela hora, tomar uma decisão que me causaria um desconforto, porque eu perderia a estabilidade, mas ao mesmo tempo me colocaria num projeto que de fato era para mim? Aí você vai sentir que você vai ser mais exigido do ponto de vista intelectual e naturalmente você vai sentir-se mais confortável do ponto de vista emocional. Porque quando nós temos a acomodação do processo intelectual, você começa a nutrir silenciosamente uma insatisfação emocional. Você sabe por quê? O ser humano sabe que pode. Você sabe que pode. Hoje, conversando com uma amiga minha, ela estava me dizendo que ela é empresária. Ela trabalha não com um grupo muito grande de pessoas, mas ela fala assim: eu sempre tive muita habilidade de mandar os meus funcionários embora. Não é fácil, né? Já mandou alguém embora? Eu também não, eu não quero ter
desprazer, deve ser muito desagradável. Mas ela disse que quando ela identificava que um funcionário não correspondia mais ao que ela esperava, e que ela certamente teria de enfrentar o dissabor de despedir, ela começava a prestar atenção de maneira especial no que estava desestimulando aquela pessoa. E aí, quando ela chegava para a conversa, ela chegava toda otimista, ela não chegava metendo bronca, não. Ela começava dizendo assim: você tem percebido que você nasceu para muito mais do que aquilo que você faz? Porque se você não está desempenhando bem o seu papel, não é que você é incapaz, não. É que você não está estimulado. Você pode muito mais. Vá buscar um emprego melhor para você. Vá buscar um lugar onde você vá se exigir um pouco mais como pessoa e que naturalmente vai lhe dar uma satisfação, porque o que nos realiza é quando a gente tem a sensação de que a gente está crescendo. Se a pessoa ir embora feliz da vida. Isso é um dom. É um dom de fazer o outro perceber que ele pode ser mais. Você faz isso com os outros? Você estimula as pessoas a serem mais? Ou você aproveita a acomodação para que elas fiquem escravizadas dos seus interesses? E você? Você é capaz de se desafiar a querer mais para você? Ou você se contentou com o pouco que a vida lhe deu? Não estou dizendo que você será ingrato, que você vai jogar tudo fora, não. Eu estou apenas querendo que você olhe para você do mesmo jeito como Jesus nos olha. Aquela palavra dura, eu volto a dizer, aos fariseus e aos escribas, não é para humilhá-los, é para acordá-los. Nenhuma palavra de Jesus é para humilhar alguém, para que aqueles se sentissem piores do que eles realmente eram. Não, a palavra dura é para acordar o que está acomodado. Quanto mais acomodado está, mais dura tem de ser a palavra. Senão a gente não acorda. Você tem escutado? Você tem se percebido para saber se de fato você está no lugar certo? Você tem medo de mudar? Tem medo de correr atrás daquilo que você pode se oferecer? Ou você se nivelou por baixo, se acomodou nas suas escolhas e está satisfeito esperando a morte? É muito triste isso. Eu preciso diariamente, por mais que eu já tenha conquistado os meus resultados intelectuais, eu preciso me desafiar. Emocionalmente, eu ainda não alcancei o equilíbrio que eu quero. Quero viver cada vez mais dono das minhas emoções. Não quero ser escravo dos meus sentimentos, das minhas iras, dos meus ódios, não. O processo de Deus para mim, o convite de Jesus para mim, é superar tudo aquilo que para mim é um contexto de hipocrisias. Eu quero ouvir essa palavra aqui e em nenhum momento pensar que Jesus está querendo me humilhar em público. Jesus está querendo é me acordar. Quanto mais dura é a palavra de Deus para nós, maior é o seu amor. Porque aquele que ama exige até a última gota, para que aquele que é amado chegue ao melhor de si mesmo. É isso que eu lhe desejo. Que Deus lhe desafie, que Deus lhe incomode, que Deus lhe grite essa palavra dura, para que você saia de todas as realidades, para que você rompa com todas as realidades que estão lhe aprisionando. E hoje, motivado pela viagem da Terra Santa, que hoje é a primeira oportunidade que eu tenho de estar com vocês, depois de ter pisado no solo, o mesmo que viu Jesus crescer, talvez uma das experiências mais bonitas que nós podemos viver como pessoas, que é justamente a gente conhecer a pessoa a partir da geografia.
A gente ter a possibilidade de visitar a terra de Jesus, assim como a gente ter a possibilidade de visitar a terra de um grande amigo. Você olha para aqueles lugares onde ele cresceu, os lugares que certamente ele frequentou, as coisas que encantaram os seus olhos, que encheram os seus olhos. De alguma maneira a gente começa a conhecer um pouquinho mais o amigo da gente. Se a gente tem a oportunidade de ir nas raízes das nossas amizades, a gente certamente se torna mais amigo, porque provoca dentro de nós uma forma de conhecimento que a convivência talvez não tenha dado plenamente. Conhecer a raiz, o local onde nasceu os nossos grandes amigos. Confesso para vocês que essa foi a mística que me levou pela Terra Santa fora. Saber que eu estava conhecendo o chão do meu melhor amigo. A vida, o lugar onde brotou, onde todos os grandes acontecimentos se deram. Olhar para o mar da Galileia e pensar que foi ali que Jesus encontrou seus amigos, que Jesus fez discípulos. Colocar o nosso pé naquela água e pensar que mesmo não sendo a mesma água daquele instante, de alguma forma nós podemos estabelecer uma ponte. De alguma forma nós também podemos nos sentir como naquele tempo. Olhar ali o Santo Sepulcro, pensar que a raiz da nossa fé está ali. Eu fiquei pensando, minha gente, o que traz sacralidade a um lugar? O que faz uma terra ser santa? E foi até assim que nós nos despedimos da Terra Santa na última celebração que nós realizamos lá. Uma terra é mais santa à medida em que ela está carregada de significados. O conceito de sagrado é isso. É você retirar do lugar comum e você colocar num lugar reservado. O sagrado é aquilo que você selecionou no meio de tudo que é ordinário, de tudo que é comum, e você traz para uma atmosfera diferente. É você retirar do lugar de todos os dias e você coloca no lugar especial. Quando nós dizemos que a terra é santa, que ela é sagrada, é porque de alguma forma os acontecimentos que ali se deram foram retirados do ordinário e se tornaram especiais para muita gente. Então, de maneira que nós precisamos retirar a sandália dos pés, da mesma forma como Moisés escutou. Retirar a sandália dos pés para adentrar um território que é santo. Um território que é santo porque é local sagrado para muita gente. É lugar de significado para muita gente, inclusive para mim. Pisar a Terra Santa foi reconhecer os locais dos meus significados. Ali, ver o lugar onde Jesus viveu é de alguma forma me transportar. Pensar que hoje tudo que eu acredito, tudo que me move como padre, como homem, foi ali que aconteceu. Foi lá que aconteceu tudo aquilo que move a nossa fé. E o maravilhoso, minha gente, é a gente voltar da Terra Santa com o desejo de santificar o que é nosso. Pensar que também eu sou convidado a fazer da minha terra uma terra santa. Descobrir no solo da minha casa, no chão da minha casa, a mesma sacralidade que há na Terra Santa, porque somente a fé, o significado, é capaz de fazer estabelecer essa ponte entre o meu coração e a Terra Santa que eu pisei. Aí eu recolho a sacralidade para mim também. E eu começo a pronunciar o meu nome, recordando-me de que também eu sou um território santo. Por uma razão muito simples. O mesmo Deus que andou naquela terra também anda por aqui. O mesmo Jesus que pisou naquele solo também pisa por aqui. E mesmo que você nunca tenha pisado na Terra Santa, você também pode dizer: eu também sou um solo santo. Porque se o solo fica santo porque o sagrado pisou nele, pronto, você também é território santo, porque Deus passa por você o tempo todo. Você também é Jericó, você também é Galileia, você também é Jerusalém. Por onde Deus passa o tempo todo e acontece.
O solo do seu coração, o solo da sua vida, é lugar privilegiado da manifestação de Deus. Nós também somos terra santa. Nós somos a extensão daquele lugar santo. Em nós também Deus acontece. Assim como Deus elegeu um pequeno lugar do mundo, um lugar cheio de contradição, um lugar cheio de guerras, Deus escolheu aquele lugar, o umbigo do mundo, para se manifestar plenamente em seu Filho Jesus. Porque o mistério da encarnação precisava de pátria, precisava de cidade, precisava de local. Belém, uma cidadezinha lá no interior, uma cidadezinha pobre, foi lá que Deus escolheu. Quem sabe hoje você também se reconheça assim. A pobreza do seu coração lhe faz ser semelhante a Belém, uma cidadezinha escondida no meio de tantas outras. Quantas vezes a gente sente isso, não é verdade? Quantas vezes a gente olha para a gente e se sente uma cidade escondida no meio de tantas outras cidades. Mas aí, neste lugar que os meus olhos não alcançam, que talvez nem chegue ao conhecimento de muita gente, é aí, nessa cidade que é o seu coração, que Deus continua acontecendo. Porque o mistério da encarnação, ele tem o seu desdobramento histórico em cada um de nós. Deus continua encarnado pela força do seu Filho em nós. É o mistério da ressurreição, é o mistério da encarnação, é o mistério da continuidade de Deus no tempo. Deus continua acontecendo em mim e em você. Então, de maneira que nós podemos ser Belém, a cidade da simplicidade, de maneira que nós podemos ser Jerusalém, a cidade dos grandes templos, podemos ser Jericó, a cidade dos grandes milagres, podemos ser o Mar da Galileia, o local dos grandes encontros. Enfim, cada dia nós somos um pouquinho dessa terra santa. Ora somos o lugar do milagre, ora somos o lugar do silêncio, ora somos o lugar da morte, ora somos o lugar da ressurreição. Não importa qual seja o lugar, com qual lugar você se identifica hoje. O importante é você tomar consciência de que daqueles muitos lugares que compõem a Terra Santa, você hoje é uma delas. Eu quero falar com você, sozinho, sozinha, como se você estivesse comigo. Só nós dois aqui. E eu pudesse escutar de você. Quantas vezes você duvidou de você? Quantas vezes você se interpretou muito pior do que você é? Quantas vezes você trocou o que Deus sabe sobre você por aquilo que os outros acham? Quantas vezes você desconsiderou a sua luta, a sua batalha, porque você achou o resultado do outro melhor que o seu? Quantas vezes você foi injusto com você, porque você considerou o que você não tinha, esqueceu aquilo tudo que estava à sua disposição? Quantas vezes você desistiu? Quantas vezes você não ficou até o fim? Quantas vezes você cruzou a linha de chegada em último lugar e ninguém estava lá para lhe esperar? Quantas vezes você não foi festejado? Quantas vezes você não provocou alegria porque acabou de... Você que hoje, no dia de Todos os Santos, quero conversar com você. Porque a mim ocorre diariamente essa certeza. O meu trabalho, a minha vida, com pessoas melhores do que eu, as minhas fragilidades ficariam disfarçadas. Com o tempo eu descobri que não. Eu não tenho que procurar disfarçar as minhas fragilidades.
Eu só tenho que cuidar delas. E eu quero estar com quem queira a mesma coisa. Não quero as pessoas perfeitas, porque elas não existem. Eu quero as pessoas reais. E eu quero estar com elas, porque estando com elas eu me sinto mais verdadeiro. Por isso eu quero estar com você. E quero que você acredite da mesma forma como eu pude acreditar. Se o processo religioso lhe jogou fora, se em algum momento da sua vida uma autoridade religiosa, um discurso religioso colocou uma oposição entre você e Deus, ouse retirar esse obstáculo. A vida de santidade é para você, sim. E vida de santidade é cultivo diário, é luta constante de nunca permitir que o pior prevaleça. Que os detalhes da sua personalidade, que não são muito iluminados, que não são bonitos, que eles aos poucos percam a força, que você lide melhor com você. Que você não se sinta excluído, que você não se sinta fora. Que a sua coragem seja infinitamente superior àqueles que lhe desanimam. Bem-aventurados os puros de coração, porque só eles verão a Deus. Eu sou líder religioso e posso dizer que a pureza de coração não é um privilégio de religiosos. Pelo contrário. Às vezes é o lugar onde a gente menos encontra pureza de coração nos meios religiosos. Portanto, não tenha medo. Não se sinta excluído. Sabe aquelas baladas chiques que a gente gostaria muito de ter um nome lá para a gente poder entrar? Pois é. Na lista do reino dos céus o seu nome está. E ninguém vai retirar. Na lista que nos dá acesso a Deus, o seu nome está inscrito definitivamente. E se alguém na portaria ousar dizer que você não foi convidado, não acredite. Não há nada que você tenha feito ou que você possa fazer que modifique a decisão de Deus de estar em você, de florescer em você, por você, através de você. Não há nada, absolutamente nada, que modifique essa decisão. É com você que eu quis falar. Você que tem dificuldade de acreditar que Deus ama você. Por aquilo que você fez. Ou por aquilo que você deixou de fazer. Eu tenho certeza. E a minha fé me faz pensar isso o tempo todo. Que a Adélia Prado tem razão. Quando num poema em que ela tenta fazer uma descrição de Deus, ela diz que Deus tem a pele vincada de tanto sorrir para ela. É assim. Que Deus lhe ajude nas suas lutas, que Deus lhe fortaleça nas suas batalhas, que Deus lhe conceda a graça de nunca se prender, de nunca se prender aos olhares que lhe desprezam, de nunca ficar, de nunca permitir que a última palavra
seja daquele que lhe condena. Que você desafie a ouvir a voz que lá no íntimo, e quando não está sob os obstáculos dos que gritam ao nosso redor, nos garante, nos dá a certeza de que o nosso lugar na lista continua. O banquete está posto e você será eternamente convidado. Chegue quando quiser. Venha quando quiser. É Deus lhe dizer que hoje a santidade é sua. E que nós somos convidados a viver em um diário para que a nossa santidade floresça da maneira mais bonita, mais simples, para que a nossa santidade seja hoje e sempre um projeto de vida. Que Deus nos abençoe nos conselhos da sua paz. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por terem estado comigo. Nós não podemos nos adaptar. Nós não podemos dar um passo atrás na educação que nós já recebemos um dia. De saber respeitar um espaço, até mesmo um território sagrado. Às vezes eu vejo a maneira como nós entramos dentro das igrejas, o desrespeito é tão grande, porque não há diferença entre lá fora e aqui. Eu levo muitos peregrinos pelo mundo, é a primeira coisa que eu digo para eles no primeiro momento da nossa peregrinação. Gente, perceba a sacralidade de cada lugar. Não entre dentro da igreja da mesma forma como você entra no mercado. Não estou falando de religião ainda não. Estou falando de valores, de virtudes, de educação, que é a base, é o primeiro instrumental dessa vida interior que vai nos qualificar como pessoas. É o primeiro tijolo na edificação dessa vida interior que depois vai me dar condições de ser uma pessoa suportável do ponto de vista social. Eu não estou falando suportável de só suportar não, viu? De ser harmoniosa na minha convivência. Minha gente, essa é a maior riqueza que você pode ter na vida. Você estabelecer desde o início este alicerce que vai lhe dar condições de ser uma pessoa educada. Educada. De ser uma pessoa que tenha sensibilidade de perceber o que deve e o que não deve. Onde começa o seu direito, onde começa o seu dever, e de você exercer-se assim. Nós não estamos no Evangelho ainda, nós estamos em Aristóteles, nós estamos em Platão, nós estamos nos primórdios da filosofia, dessa filosofia ocidental que nós conhecemos, que inclusive estabeleceu as nossas normas de direito, de política, de economia. Mesmo que você nunca tenha lido uma página de Aristóteles, mesmo que você nunca tenha lido uma página de Platão, a sua fé, essa sistematização teológica que nós temos, foi influenciada por eles. Mas Jesus, o que tem Jesus a ver com essa história? Não. Jesus é absolutamente original no que disse. Quando eu digo na sistematização teológica, é quando nós vamos estudar Tomás de Aquino, quando nós vamos estudar Agostinho, porque esses homens eram muito inteligentes. E eles começaram a pensar a fé
a partir da filosofia. Eles deram um passo atrás. Eles quiseram trazer racionalidade para que o nosso discurso pudesse ser respeitado pelos outros, antes por nós mesmos. Sabe por quê? Nós só vamos viver se de fato houver uma coerência para nós. O que nos faz adeptos de Jesus é quando nós percebemos que a palavra que Ele nos propõe, que a lei, que a regra que Ele nos sugere faz sentido. Antes disso não há seguimento. Não há seguimento antes do conhecimento da verdade. Você pode até ter uma participação. Você pode até ser um número na estatística, mas você ainda não é cristão. Você pode até ser católico, mas ainda não é cristão. Você pode até ser um evangélico, mas ainda não é cristão. Há uma sala de estar onde nós corremos o risco de passar uma vida inteira achando que já estamos no principal lugar. A palavra de Deus na nossa vida só faz sentido quando nós percebemos a coerência, isto é, está alinhavando com o sentido tudo aquilo que eu compreendo e sei de mim, porque é em mim que o mistério se realiza. É em mim que Deus é possível. Ah, mas padre, então para que eu saio e vou à igreja? Para você chegar até você. Isso é fantástico. E está lá naquela passagem que Jesus se encontra com a samaritana e faz um itinerário maravilhoso de viagem interior com aquela mulher. Aquela mulher estava privada de estar no templo. Ela estava privada da geografia da fé. Jesus liberta aquela mulher na chave principal, onde todos os grilhões das suas escravidões estavam presos, colocados. Mulher, vai chegar um momento, e o momento já chegou, em que não será aqui, não será ali, não será lá, mas será em si mesmo, em espírito, em verdade. Então eu posso simbolicamente, religiosamente, sair da minha casa e ir até a igreja. Por quê? Porque lá, aquelas paredes, aquele altar, aquela liturgia, me facilita entrar para dentro de mim. E entrando dentro de mim, eu começo a viver a experiência de um confronto pessoal com Deus, que vai me mostrando cada detalhe da minha indigência, sem nunca me rejeitar. Nunca me rejeita. A minha indigência, essa indigência moral que eu descubro, essa indigência emocional, e aí você pode desdobrar essa indigência em todos os aspectos que você percebe em você. Eu tenho indigências morais, você tem. Nem sempre eu sou justo. Nem sempre na minha relação com as pessoas eu sou capaz de fazer prevalecer a justiça. É uma indigência. O que provoca essa indigência? É um dever de casa a ser feito. Em algum momento da minha vida, alguém me traumatizou, alguém me negligenciou uma necessidade, e pode ser que aquilo tenha ficado definitivo em mim, o medo de não ter. Geralmente, quando a gente foi muito pobre na infância, a gente leva um tempo para ser generoso depois que a vida nos deu alguma coisa. Não é verdade? Há pessoas que não. Há pessoas que parece que já saem da pobreza prontos para a generosidade, mas nem sempre é assim. Quantas vezes eu experimentei isso em mim? Vivi muita indigência material e de repente eu tinha. De repente não estou mais privado. Mas a minha tendência
era acumular. Isso, sabe o que era isso? Não estou falando de dinheiro, não estou falando de coisa boba. Calça, sapato, camisa. Gente, eu sou daquela geração que tinha um sapato 2, 3 anos, que usava até aquilo furar por baixo. A gente colocava uma fita isolante para evitar o buraco aparecer. Os dedos já não podiam nem levantar. Eu sou dessa fase. Experimentei muito a necessidade material. E identifiquei exatamente em mim quando é que essa carência de um dia começou a determinar o adulto que já não carecia mais. Olha que relação interessante. Doentia. Uma criança carente que ainda não foi curada em mim, ditando o meu jeito de ser hoje. Bem, mas eu não preciso mais acumular, eu tenho. Por que ainda estou na necessidade do acumular? Porque ainda não estou livre de um dia não ter tido. E eu ainda não estou curado. Porque para mim liberdade é cura. É a experiência de diariamente livrar-me de mim mesmo. Ah, mas são os outros que me amarram, não. Toda e qualquer escravidão, ela se estabelece no íntimo da nossa consciência. Não é de fora que os outros nos escravizam. Eu posso até ter todos os estímulos da escravidão que me vêm pelos outros. Eu digo isso sempre, dependendo do círculo de amizades que você tem, da qualidade de vida das pessoas que lhe influenciam. Se elas são pessoas livres, é natural que você queira ser também. Mas se elas estão todas amarradas em suas escravidões sociais, é muito provável que você repita o comportamento sem até se problematizar. A indigência moral, ela não é a superação da indigência moral, não é processual, assim como é a superação da indigência física. O controle, digamos, porque indigentes físicos nós seremos a vida inteira. O seu corpo continua limitado, a sua pele continua sem ser posta ao sol. Desculpe-me, é o sol também, né? Ao fogo, mas está administrada. Você assimilou essa indigência. Você sabe muito bem que você não pode pular de um prédio de 10 andares. Seu corpo não está preparado para isso. Agora eu pergunto, por que nós não vivemos o mesmo cuidado com a indigência moral? Por que nós não temos os mesmos cercados de proteção que nós temos para a indigência física? Obrigado por se juntar a esta comunidade de aprendizado. Nos deixe saber suas ideias nos comentários. Inscreva-se para continuarmos nossa jornada juntos e convide outros a embarcarem nesta jornada.